gente, tudo bem? Bom, dando sequência às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre a origem dos elementos, né? Então nós vimos um pouco o que é a química, né? Na aula anterior nós falamos um pouco do que vem a ser a química, qual a sua importância, qual a importância de se estudar química, né? Nessa aula a gente vai falar sobre a origem dos elementos. Esses elementos que nós vamos estudar, que são tão frequentes no nosso estudos de química, a gente vai entender aí um pouco quais são as teorias relacionadas à origem desses elementos. Bom, se a gente pegar e dar uma olhada à nossa volta, né? Se nós pegarmos e olharmos aí à nossa volta, tudo que nos rodeia, um lápis, uma borracha, o próprio ar, uma água, a nossa roupa, tudo, né? Tudo que você vê e tudo que você não vê envolve química, né? Como nós bem falamos na aula anterior. Tudo que nos rodeia envolve os conhecimentos de química, envolve a química, né? Seu corpo, nós falamos aí que é uma bomba química, né? Tudo é um processo químico que ocorre. Sua casa, a terra, o ar, as galáxias, tudo envolve química. À medida que vamos conhecendo a química dos elementos e de seus compostos em laboratório, podemos relacionar esses processos químicos a fenômenos naturais e ao nosso cotidiano. Então, por que é importante a gente conhecer, né, essas características? Porque à medida que a gente vai conhecendo esses elementos e os seus compostos, né, a gente consegue então relacionar esses processos químicos a fenômenos naturais e ao nosso cotidiano. Então, se a gente entende, por exemplo, por a composição da água e a questão de polaridade da molécula, a gente entende por que a água é o solvente universal. Né? A gente consegue entender. Então a gente consegue casar e a gente consegue linkar tudo se a gente entende lá na sua origem. Então, por exemplo, nós sabemos que o nosso sangue contém hemoglobina, né? E a hemoglobina, ela contém ferro, mas por que não urânio ou rutênio, por exemplo? Nós temos ali a tabela periódica com vários elementos. Por que que na hemoglobina tem ferro e não outros elementos? Não o urânio, o rutênio, por que o ferro? Né? Outra questão e aí a gente, se a gente pegar e tentar entender isso, nós vamos buscar lá nas características do ferro, né? Quais são as características do ferro aí que fazem com que a hemoglobina ela tenha o ferro como importância, né? E não urânio, rutênio, né? Então, por isso que é importante entendermos essas características dos elementos aí. O grafite, por exemplo, como pode ser tão diferente do diamante, né, sendo feitos do mesmo elemento? Então, o grafite, esse grafite aqui que nós bem conhecemos, eles têm a mesma composição do diamante. Né? Como eu falei, eu não tenho um diamante aqui, mas os dois são átomos de carbono, né? Eles são compostos aí de carbono. E o universo? Mas por que ele é tão diferente? Por que, né, que o grafite é bem baratinho e o diamante tão caro, né? Por que isso acontece? Por que um vira grafite e o outro vira diamante, né? E o universo? Como que surgiu o universo? Né? Quais são as principais teorias aí de surgimento do universo? Ainda não temos respostas para todas essas questões. São indagações que nós fazemos, são questões que a gente faz aí, né? Embora o avanço da ciência nos forneça uma teoria bem aceitável. Deixa eu mudar a cor desse ponteiro aqui. Acho que para vermelho. Ainda que, acho que fica melhor. Nesse fundo aqui intergaláctico que eu coloquei. Então, não temos respostas, né, para todas essas questões aí, embora o avanço da ciência nos forneça uma teoria bem aceitável em relação a algumas dessas respostas. Então, onde que o universo teve origem? Então, pare e pensa aí um pouquinho. Onde que o universo teve origem? Né? Quais são os estudos que tiveram aí que trazem sobre a teoria do universo? Então, eles veem, gente, o universo teve origem dessa grande explosão aqui, né, do Big Bang, que foi uma grande explosão que aconteceu
onde nós tínhamos toda a massa do universo, ela era concentrada em um único ponto, até que por algum motivo, né, ocorreu então uma desinstabilidade. Então, onde o universo teve origem? Né? Onde que o universo ele teve origem? Então, o universo, gente, ele teve origem lá no Big Bang. Né? O universo teve origem no Big Bang. Essa grande explosão aí, onde nós tínhamos aí toda a massa do universo, ela era concentrada em um ponto, em um único ponto, e era estável. Né? Por alguma característica que, enfim, é, aquela estabilidade foi quebrada. E aí aquela instabilidade que foi gerada ali gerou essa grande explosão, que é o Big Bang. E a partir daí existe a teoria de formação dos planetas, formação dos elementos, de formação de tudo que nós temos aí na natureza. O Big Bang é o momento da explosão que deu origem ao universo. Que isso ocorreu, gente, há quanto tempo? Entre 12 e 15 bilhões de anos. Não dá para ter uma precisão, né, cravar uma, com exatidão, né? Eles estimam aí que é entre 12 e 15 bilhões de anos. Você pensa, planeta Terra, né? Planeta Terra não, você vê que a gente começou a contar, está no ano 2020, né? Então você pensa bem o que são que começou a contar, né, o calendário 2020 anos depois de Cristo aí. Isso é o que? Perto de 12 bilhões, gente, isso não é nada, né? A vida de uma pessoa, sei lá, que vive 80, 90 anos, que a gente acha muito, mas perto da origem do universo de 12 milhões, 12 bilhões de anos, não é nada, né? Então, e a partir do primeiro centésimo de segundo, após a explosão, o universo começou então a evoluir. Né? Então, a partir dessa explosão, o universo começou a evoluir. Não gostei dessa caneta vermelha, eu vou trocar. Vou pôr a verde. Então, toda a matéria ela estava concentrada em um único ponto, como eu falei, e a evolução do universo teve início logo após essa explosão. Né? De uma bola de matéria compacta, você imagina toda a matéria do universo, né? Em uma bola compacta, né, densa e quente, com volume aproximadamente igual ao volume do nosso sistema solar. Né? Então tudo estava ali nessa massa, né, nessa bola de matéria compacta ali. Uma explosão desencadeou uma série de eventos cósmicos, então essa explosão ela é muito energética, né, tinha uma energia aí muito grande, começou a desencadear uma série de eventos cósmicos aí, formando as galáxias, as estrelas, os corpos planetários e eventualmente a vida na Terra, né? Então, na evolução aí, no processo dessa formação desses planetas, o planeta Terra ele passou por um processo também, né? E aí esse processo culminou, né, resultou então em condições adequadas para a presença de vida na Terra. Então, tudo teve origem então lá atrás, lá no Big Bang. Essa evolução é consequência das reações nucleares entre as partículas fundamentais do meio cósmico, cujo efeito mais importante foi a formação dos elementos químicos através de processo de nucleossíntese. Então, ou seja, essa evolução ela veio em consequência de várias reações nucleares que foram acontecendo, né? Então as condições ali eram adequadas para que essas reações ocorressem. Entre partículas fundamentais que estavam presentes ali no meio cósmico e o evento mais importante que nós podemos relacionar disso é a nucleossíntese, né? É a nucleossíntese que é a formação então desses elementos através da nucleossíntese. E no Big Bang iniciou então uma expansão adiabática, né? Então a gente teve que a temperatura era muito elevada. A partir do momento que teve a explosão, ela já caiu aqui, ó. Ela era no instante inicial do Big Bang, ela era de 10 a 32 Kelvin, né? Vocês sabem que a unidade de temperatura aí, Kelvin, ela é muito acima do que nós conhecemos aí, padronizamos como a Celsius, né? Que a gente utiliza. No segundo 2, né? Em 2 segundos isso já caiu para 10
a 10 elevado a 10 Kelvin. Então a gente teve uma redução muito drástica de temperatura. Essa redução levou então a formação, possibilitou a nucleossíntese. Então, o desequilíbrio então, de um único próton, então muitos cientistas aí, eles resultam, né, eles têm a teoria de que um próton ocorreu o desequilíbrio de um único próton nessa massa densa, provocou uma faísca, que ocasionou tudo que conhecemos hoje, ocasionou o Big Bang. Então, essa instabilidade que eu falei lá atrás para vocês, isso é devido, isso é em virtude do quê? Acredita-se, né, que seja do desequilíbrio de um único próton, né, que seja em virtude do desequilíbrio de um único próton, que provocou então, né, essa faísca. Aí vocês podem me perguntar, né, que tem esses preceitos, né, existem teorias e teorias sobre a formação do universo, né? A gente tem as teorias religiosas, né, que dizem que preconizam aí a teoria do Gênesis, né, lá na Bíblia, sobre a formação das coisas como elas são, e as teorias científicas, que elas são teorias que envolvem a teoria do Big Bang, da expansão do universo, que acredita que o universo ele continua se expandindo, né, ele não é uma coisa, não parado, né? Ele é uma coisa que está em constante evolução e expansão, né? Então a gente vai se ater, né, gente, aqui, como a gente está em uma universidade, a gente vai se ater então a teorias científicas, tá? Mas não, sem entrar no mérito aí das teorias religiosas, mas a gente faz aqui, como um local que faz ciência, a gente vai relatar sobre as teorias científicas, ok? E sobre o Big Bang. Então, lá no início, a temperatura era muito alta, né? E essa temperatura muito alta dificultava as partículas de se combinarem, né? Então, tinha problema dessas partículas em se combinarem, né? Então, trazia esses problemas aí. Com essa dificuldade, resfriaram-se. Então, graças a essa temperatura muito elevada, era difícil dessas partículas se combinarem. A partir do momento que começou a ter um resfriamento ali no segundo 2, né? Como a gente falou lá atrás, esse resfriamento que possibilitou essa combinação, de começar a haver uma combinação entre essas partículas fundamentais, que a gente vai entender o que são elas, através de uma força chamada força forte, né? Que é um tipo de força que nós vamos falar aqui dela mais tarde, né? A gente vai falar aqui dela mais para frente. Então, gente, a partir do momento, né, que houve a explosão e começou a haver então o resfriamento, né, desse espaço ali, onde tudo estava presente ali, esse resfriamento, essa temperatura mais baixa, é o que possibilitou então a combinação desses elementos aí, dessas partículas. E o que possibilitou foi uma força chamada força forte. Né? É uma força que possibilitou a junção, né, dessas partículas aí, graças ao resfriamento da temperatura que ocorreu. Unindo então os núcleos, né? Os núcleos que são as partículas aí consideradas fundamentais aí, que são prótons e nêutrons. Então, ou seja, tinha próton solto ali, né? Próton solto ali dando sopa. Tinha nêutron solto ali também. Ainda não estavam unidos. Então, porque era um ambiente que tinha uma temperatura muito elevada e era difícil dessas partículas se combinarem. Agora, quando essa temperatura abaixou, através de uma força forte, partículas como prótons e nêutrons puderam então se unir. Em física, né, o termo núcleo ou nucleão é um próton ou um nêutron. Né? Os núcleons compõem o núcleo atômico. Então a gente sabe que o átomo ele é composto de três partículas, né? Que é o próton, nêutron e o elétron. O próton e nêutron ficam ali no centro, ficam ali compondo o núcleo daquele átomo, e os elétrons estão circulando por esse núcleo, né? Rodeando esse núcleo,
é uma camada chamada eletrosfera. Então, quem compõe o núcleo do átomo, né, o núcleo atômico, são esses núcleons, né, que são os prótons e os nêutrons. Até a década de 60, acreditava-se que os núcleos eram partículas fundamentais. Né? Então, ou seja, a interação existente entre eles é resultado da ação da força nuclear forte. O que possibilita um próton e um nêutron ficarem juntos, unidos ali no núcleo? É essa força nuclear forte. Né? Então, é graças à força forte que é possível essas partículas, né, de prótons e nêutrons ficarem unidas ali no núcleo do átomo. Então, com a continuidade, então é que acontece. Então, foi passando o tempo e continuou resfriando a temperatura ali do espaço como um todo. Então, com essa continuidade do resfriamento, ocorreu então uma outra força, apareceu uma outra força ali, que é a chamada força eletromagnética, né? Surgiu então com a sequência aí do resfriamento, então aparece uma outra força, que é a força eletromagnética, que une os elétrons, unindo então os elétrons. Tinha alguém ali que estava dando sopa, continua dando sopa. O próton e o núcleo se arranjaram, próton e o nêutron, desculpa, se arranjaram, se uniram. E tinha ali o elétron dando sopa, né, sozinho. Então surge uma outra força, que é a força eletromagnética, que faz com que os três vivam ali em um trisal, né, os três juntos ali, constituindo o átomo. É, quando nós temos a força forte, então nós temos dois tipos de forças, né? A força forte e a força eletromagnética. Então, se você pensa em um núcleo de um átomo, o que você pensa? É uma coisa bem condensada, né? Uma coisa bem compacta. Então, para que aquilo seja bem compacto, eu tenho que ter uma força o quê? Grande, tem que ter uma força bem grande para ficar aquela massa compacta ali. Mas de curto alcance, né? Porque fica tudo ali concentrado naquela região ali do núcleo. Agora, a força eletromagnética, vocês concordam comigo, que como que os elétrons ficam ali em volta do núcleo? Os elétrons não ficam circulando, rodeando. Vocês vão ver isso, mas principalmente na química orgânica, que fala sobre isso, sobre essa movimentação, sobre o que a gente chama de spin do elétron, né? Que ele fica em órbita, ele não fica, inclusive não tem como você determinar exato o local do elétron no átomo, porque eles estão constantemente se movendo. Então ela é uma força fraca, né? Ela é uma força fraca porque o elétron não fica paradinho, mas ela é de longo alcance. Ou seja, então ela sendo de longo alcance, ela permite com que os elétrons eles fiquem circulando na órbita ali do núcleo, ok? Então, essas são as duas forças aí que compõem o átomo, que faz com que o átomo exista, né? Que formou então o primeiro átomo. Então, a gente pode dizer assim, graças a essas duas forças que essas partículas fundamentais, esses núcleos, puderam se unir e formar então o primeiro átomo. Pesquisas realizadas nos últimos 30 anos consideram duas principais fontes responsáveis pela síntese de elementos químicos. Então, é a nucleossíntese durante o Big Bang e durante a evolução estelar. Então, gente, algumas pesquisas aí mais recentes, né, se a gente para pensar que a química é uma ciência antiga, né, apenas nos últimos 30 anos que começou a haver, então, que foi descoberto, né, que existem duas principais fontes responsáveis pelos elementos químicos aí que nós conhecemos, que é a nucleossíntese durante o Big Bang. Então, lá durante o Big Bang surgiu uma nucleossíntese e outra nucleossíntese durante a evolução estelar. Vamos falar sobre elas agora. Então, a nucleossíntese durante o Big Bang. Durante a grande explosão que foi o Big Bang, partículas subatômicas, como nêutrons, prótons e elétrons, foram geradas. Então, teve a explosão ali. Surgiu essas partículas subatômicas. Nêutron solto com uma massa de 1, né? Próton solto também com uma massa de 1 ali. E os elétrons, então, os elétrons a gente considera a massa dele é indetectável, né? A massa dele é tão pequena
que não se considera, foram geradas. Então, durante a grande explosão, segundo essa teoria da nucleossíntese aqui, tá, gente? Durante o Big Bang. Então, durante essa grande explosão, formaram essas três subpartículas aí, as três partículas subatômicas. A partir de 1/100º do primeiro segundo, começou o resfriamento e a expansão do universo, dando condições para as reações nucleares que formaram o elemento hidrogênio e em seguida o elemento hélio. Então, logo no Big Bang, as primeiras moléculas que foram formadas foram o hidrogênio e em seguida o elemento hélio. Se nós pegarmos a tabela periódica, são os elementos mais simples da tabela, que tem os menores aí, número atômico, né, menor massa, são os elementos mais simples. Então, graças a esse processo que começou esse resfriamento, surgiu então esses primeiros elementos. Nessa fase, houve um momento em que a temperatura não era suficientemente alta para manter essas reações, devido à expansão e ao resfriamento contínuo. Então, ou seja, teve um momento, gente, que começou a acontecer. A temperatura muito alta, né, prejudicava. Agora, agora precisa de uma certa temperatura para que essas reações aconteçam, né? Então, como a diminuição da temperatura ela foi dando gradativamente, chega um momento em que essa temperatura vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e aí não é possível, então, não manter essas reações por causa dessa redução que foi de temperatura, que foi um processo muito contínuo. Isso ocasionou um grande resíduo de nêutrons que sofreram decaimento radioativo a próton, como em uma reação nuclear. Então, ou seja, começou a sobrar um monte de nêutron aí na parada ali, e esses nêutrons eles começaram a decair radioativamente, haver um decaimento radioativo a próton, né, como em uma reação nuclear. Então, os prótons e nêutrons residuais do Big Bang explicam a grande abundância de hidrogênio no universo atual. Então, ou seja, o que compõe, né, se a gente pega aí as teorias aí, sobre os elementos no universo, a gente vê que o hidrogênio é um dos principais que existem na natureza. E muito dessa grande quantidade aí de hidrogênio no universo atual é, as teorias, né, apontam ser em virtude do Big Bang, porque aí começou a haver essa redução gradativa e aí parou de ter essas combinações, né? Então ficou no elemento mais simples aí essas reações, ficaram aí esses elementos mais simples como o hidrogênio no universo atual, ok? E a nucleossíntese durante a evolução estelar? Né? Quando o núcleo de uma estrela adquire uma certa quantidade de energia, tem início uma série de reações nucleares. Então, ou seja, quando nós temos um núcleo de uma estrela, nós sabemos que as estrelas elas têm uma vida, né? Elas também morrem, né? As estrelas elas têm esse processo de morte. Então, elas têm uma certa quantidade de energia e quando o núcleo de uma estrela adquire, né, uma certa quantidade de energia, começa então uma série de reações nucleares aí, em virtude disso. Com o contínuo processo de expansão, o resfriamento do universo, as seguintes reações nucleares sucederam nas estrelas. Então, ou seja, a expansão ela continua, ela é um processo que está sempre ocorrendo, né? O resfriamento do universo veio aí na sequência, começou a ocorrer reações nucleares que sucederam nas estrelas. Os elementos mais pesados do que o lítio foram então sintetizados nas estrelas. A gente vai entender quando nas próximas aulas, a próxima, se eu não me engano, a gente vai falar sobre a tabela periódica e vocês vão entender aí mais pesados esses conceitos, tá? Então, os elementos mais pesados do que o lítio foram então sintetizados nas estrelas. Durante os últimos estágios da evolução estelar, muitas das estrelas compactas queimaram e formaram então o carbono, o oxigênio, o silício, o enxofre e o ferro. Então, ou seja, o Big Bang, a nucleossíntese do Big Bang, ela permitiu só os elementos mais simples, né? Que é o hidrogênio e o hélio. Os outros elementos mais pesados, né, que vêm em sequência, carbono, oxigênio, silício,
e por aí vai, né, mais pesados que o lítio, tiveram origem aí nesse processo de evolução estelar, de queima das estrelas, né, das estrelas aí, desse processo de queima, de explosão delas, que surgiram então esses outros elementos. Elementos mais pesados do que o ferro foram produzidos de duas maneiras, e já são elementos que já são mais pesados. Uma na superfície de estrelas gigantes e outras na explosão de uma estrela supernova. Então há uma outra teoria para elementos que são mais pesados ainda. Os destroços dessas explosões sofreram influência de forças gravitacionais e produziram uma nova geração de estrelas. Né? Então, os destroços aí que ficaram dessas explosões, então, sofreram uma interferência de outras forças gravitacionais e produziram uma nova geração de estrelas. Entretanto, nenhum desses destroços foram coletados por um corpo central. Alguns são coletados por pequenos corpos que entram em órbita em torno de uma estrela. Então, ou seja, não teve um corpo central aí que pegou esses destroços. Mas alguns foram coletados por pequenos corpos que entram em órbita em torno de uma estrela. Quais são esses corpos que nós estamos falando? Os planetas, né? Esses corpos são os planetas aí. Um deles é o planeta Terra. Então toda a matéria, então esses destroços aí de explosão, poeira de estrelas aí, né? Podemos dizer assim, existem alguns corpos que coletam essa poeira, né? Esses destroços de explosão, e é aí que tem então a formação desses elementos através dessa poeira que vem aí desses destroços que vem de estrela. E um dos corpos que pegam, que captam, né, isso daí, esses elementos são os planetas, por exemplo. Né? Toda a matéria na Terra foi formada pelo mecanismo da morte de uma estrela. Então, tudo que nós temos hoje veio oriundo da morte de uma estrela, tá? Segundo essa teoria. Então, aqui nós temos uma imagem, que nessa imagem a gente pode ver uma representação da força forte e da força eletromagnética. Olha aqui ó, a gente tem uma esquematização de um próton, tá? Aqui a gente tem o núcleo e aqui a gente tem a eletrosfera, ok? De azulzinho aqui a eletrosfera e de pretinho aqui o núcleo. Então, você vê que o núcleo é uma camada compacta, né? Olha para você ver como é que está ali no centro ali essa massa compacta. E aqui a gente tem os elétrons nessa eletrosfera, né? Que é a camada onde os elétrons estão presentes. Os elétrons estão todos soltinhos ali. Então, ou seja, os elétrons formando a eletrosfera unidos ao núcleo através da força eletromagnética. Então, o que une os elétrons no núcleo atômico é a força eletromagnética. Já o núcleo, formado pela ação da força forte, que é a união de prótons e nêutrons. Então, olha aqui, a força forte aqui, esse monte de setinha convergindo para o centro, indica a força forte. Então, é uma força que ela é forte, né, o próprio nome já diz, e de curto alcance, por isso que fica ali naquela massa compacta. Já a força eletromagnética é uma força que ela é fraca, por isso que os elétrons aqui eles ficam mais soltos, mais liberados, e de longo alcance, formando então essa eletrosfera, ok? Então, continuando, né, nesse assunto aí sobre a formação dos elementos, a diminuição da temperatura permitiu a gênese de prótons e nêutrons. Né? Então, ou seja, a diminuição dessa temperatura permitiu então a gênese de prótons e nêutrons. Cerca de 3 minutos após o Big Bang, a temperatura de aproximadamente 300 milhões de Kelvin, os prótons e os nêutrons ligaram entre si para formar os primeiros núcleos de átomos, fenômeno chamado de nucleossíntese. Né? Então isso aqui é só para reforçar, né, o que a gente falou, que essa temperatura ela foi diminuindo a partir do Big Bang, do instante zero, a temperatura foi diminuindo, e essa temperatura diminuindo permitiu a gênese de prótons e nêutrons. Né? Cerca de 3 minutos após a explosão, né, a temperatura ela saiu de 300 milhões de Kelvin. Desculpa, a cerca de 3 minutos a temperatura era de 300 milhões de Kelvin. Essa temperatura permitiu com que prótons e nêutrons ligassem-se, né, entre si para formar os primeiros núcleos
de átomos. Fenômeno chamado de nucleossíntese. Então, esse fenômeno que é chamado de nucleossíntese. Então, gente, a partir daí nós temos alguns conceitos aí que são importantes, né? Que são conceitos de partículas subatômicas, né? O que são essas partículas subatômicas? Nós temos aí o neutrino. E que é o neutrino? Neutrino é uma partícula eletricamente neutra e massa muito pequena, provavelmente zero. Positron é uma versão do elétron carregada positivamente. Número de massa zero e uma carga positiva unitária. Corresponde à transformação de um próton em nêutron. Né? Então, positron ela é uma espécie de um elétron. Né? A gente sabe que o elétron eles têm carga negativa. Né? Então, o positron é uma espécie de um elétron aí com uma carga positiva. Ela ocorre quando a gente transforma um próton em um nêutron, né? Através de um processo específico aí. Fóton é radiação eletromagnética emitida do núcleo do átomo. Né? Então, existe uma radiação eletromagnética que é emitida do núcleo do átomo. Isso é o que a gente chama de fóton. É uma partícula elementar da força eletromagnética. Partícula elementar da força eletromagnética. Nuclídeo é a designação de elementos de número atômico Z e massa A. Então aqui a gente já começa a. A gente vai falar lá na frente, a gente vai entender essa representação aqui, tá? Aqui tem só algumas. Enfim, uma tabela, né, que mostra aí as partículas subatômicas relevantes. Então, elétron, próton, nêutron, né, que são as principais. Olha aí a massa, massa expressa em unidades de massa atômica, né? Olha como é que a do elétron é pequenininha, né? Próton e nêutron, eles têm basicamente a massa igual, número de massa 1. O próton do elétron é tão pequeno que a gente considera zero, tá? Aqui eu estou destacando porque são os mais importantes. O número de massa de próton e de nêutron é 1, né? A gente considera isso como sendo 1. Sempre elétron carga negativa, próton carga positiva e nêutron, como o próprio nome já diz, é neutra, né? Não tem carga, ok? Então esse é um conceito para já começar a guardar. Elétron carga negativa, próton carga positiva e nêutron é neutro, não tem carga. Né? Spin, isso aqui tá relacionado ao giro desses elementos ali, tá? Isso aí não importa pra gente aqui não. Mas temos outras partículas aqui, como fóton, neutrino, positron, partícula alfa e por aí vai. É só destacar aqui elétron, próton e nêutron, que é o que vai nos interessar aqui. E os elementos químicos, né? Que são os elementos químicos? Elemento químico é o conjunto de átomos de mesmo número atômico, né? Então, nós temos aí elementos químicos, né? Átomos que têm o mesmo número atômico, tá? O número atômico, ele é representado pela letra Z, tá? A gente representa o número atômico pela letra Z. O número atômico, o que é? É a quantidade de prótons, olha, isso aqui é importante, ó, o número atômico é a quantidade de prótons que um átomo possui em seu núcleo. Isso é o número atômico, tá? Então, se eu tenho o número atômico ali, isso é importante, isso vai ser importante pra gente lá na parte de distribuição eletrônica, isso aqui tem que ficar bem gravado para vocês. Então, o número atômico é a quantidade de prótons que um átomo possui em seu núcleo. Então, isso é o número atômico. Se eu tenho 2 prótons no meu núcleo, o meu número atômico é 2. Se eu tenho 30 prótons no meu núcleo, o meu número atômico é 30, tá? Então, sempre assim, relacionado assim. Desse modo, a menor parte ou partícula que conserva as propriedades de um elemento químico é um átomo só com aquele determinado número atômico. Então, ou seja, repetindo, a menor parte ou partícula que conserva as propriedades de um elemento químico é um átomo só com aquele determinado número atômico. Para entender como isso se dá, pense em uma gota do elemento químico mercúrio. Né? Você tem ali um elemento, mercúrio aí no caso. Né? Esse elemento ele pode ser subdividido em outras gotas menores que continuarão sendo mercúrio. Se você tem uma gota de mercúrio
dividir ela em 2, você vai ter 2 gotas de mercúrio. Não vai deixar de ser mercúrio, né, gente? Pois conservam as mesmas propriedades. Essa gota tem a mesma propriedade dessa. Se você divide isso aqui, né, você vai ter 4 gotas de mercúrio, com a mesma propriedade, igualzinho. As propriedades não mudam. Do mesmo modo, o elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, mas a menor parte é apenas um átomo. A gente falou isso na aula anterior. Se eu pegar, lembra que eu usei o exemplo do papel? Se eu pegar um papel e dividindo, cortando, ele vai chegar até a menor parte, que é o átomo. Né? Então, ou seja, eu tenho um conjunto ali, o elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, onde a menor parte é apenas um átomo. Então, na tabela periódica, ela apresenta em ordem crescente do número atômico. Se a gente vai entender na aula de tabela periódica, a gente vai ver que a tabela ela segue uma ordem, ela tem uma ordem crescente de número atômico. E é exatamente esse número que identifica e diferencia os elementos químicos uns dos outros. Então, ou seja, todo elemento tem o seu número atômico, é como se fosse digital, tá? Se a gente pega cada aluno que está vendo essa aula, você não tem a sua digital e é sua, né? Não muda, não tem ninguém no mundo que tem a mesma digital do que você. Acontece o mesmo com o número atômico. Todo elemento tem o seu número atômico específico. Então, se eu virar para vocês e falar assim, qual é o elemento de número atômico 22? Vocês vão lá na tabela periódica, procuram o número atômico 22 que vocês vão falar. O elemento é X. Eu não sei qual que é. Mas, por exemplo, se você fala o elemento, o número atômico é 1. Ou 3, por exemplo, né? Qual que é se eu não estou enganado, o 3 é o lítio, né? Então, qual que é o elemento que tem número atômico 3? Esse elemento é o lítio, tá? Então, ou seja, todo elemento, eu vou reforçar, todo elemento tem o seu número atômico específico. Todo elemento, ok? E esse elemento que identifica, né, esse número que identifica e diferencia os elementos químicos uns dos outros. Os elementos químicos, né, então para identificar um elemento químico fora da tabela periódica, costuma-se colocar o símbolo do elemento no centro, número de massa A na parte superior e o número atômico Z na parte inferior. Então, olha só para vocês verem aqui. A figura abaixo mostra como isso pode ser feito. Então, aqui nós temos a representação de um elemento X qualquer ou um elemento Y qualquer. Então, aqui, ó, eu vou fazer aqui, vou grifar aqui de amarelinho. Aqui a gente tem um elemento, ele é representado no meio, ou seja, isso é quando eu quero representar fora da tabela periódica. E geralmente eles estão dispostos assim também na tabela periódica, tá, gente? Então aqui no meio nós temos o elemento químico. Aqui em cima, na parte superior, ou os dois podem ficar de um lado, ou um de um lado e um de outro, como nessa representação aqui, nessa segunda. Então, em cima, nós temos o número o número de massa, desculpa. Em cima, nós temos o número de massa, que é o número A, que é aqui representado pela letrinha A. Então, o elemento no meio. Em cima, menor, como se fosse uma potência ali, nós temos o número de massa, que é representado pela letrinha A. Ok? A, vou pôr aqui. Massa. Ok? Então, o A quer dizer é a massa daquele elemento. E o Z, ele fica na parte inferior, né? O Z é o número atômico. Deixa eu escrever com o mouse é muito difícil, mas tá indo. Por isso que vocês têm que ter um caderno, tá, gente? Para irem anotando essas informações aí, ok? Então, o Z é o número atômico, tá?
Então nós temos o que? O elemento no meio. Em cima nós temos o A, que é o número de massa. E embaixo nós temos o Z, que é o número atômico, na parte inferior. Podem ficar os dois do mesmo lado, como pode ficar um de um lado e um de outro, de maneira cruzada, tá? O que vocês vão ver também, essa é uma representação que é feita fora da tabela periódica. Na tabela periódica, geralmente tem uma legenda. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar de tabela periódica, mas tem uma legenda, uma legendinha, que essa legenda ela mostra onde que está o número atômico e o número de massa, tá? Mas quando a gente vai representar fora, é esse tipo de representação que nós temos aqui. Em cima número de massa, A, e embaixo número atômico, Z. Então essa representação, ela está de acordo, quem rege, né, nós temos aí os órgãos, né, que regem aí a química. E o que rege aí a química, que determina as nomenclaturas, que padroniza tudo, né, que padroniza aí as situações relacionadas à química, é a IUPAC. Então esse tipo de representação, ela está de acordo com a IUPAC, ok? Que é a União de Química Pura e Aplicada. Só que isso não está traduzido aqui e o PAC está em inglês. A seguir, então, aqui como exemplo, nós temos o elemento químico sódio, né, e cloro, sendo representado dessa forma. Então, se a gente pega e fala aqui, ó, o sódio, qual que é o número de massa do sódio? É 23, ó, é o que está em cima. Né? Aqui, ó, o que está em cima, né, é o número de massa. Então, o sódio ele tem uma massa de 23. E o número atômico do sódio é de 11. Né? O que quer dizer esse 11? Quer dizer que eu tenho 11 prótons no núcleo do átomo de sódio. Ok? Que é o número atômico. Então, o número atômico 11 identifica os átomos de sódio, né? E o número atômico 17 identifica os átomos de cloro. Então, se eu virar para vocês e falar assim, novamente, vou repetir. Qual é o elemento que tem o número atômico 17, por exemplo, né? Se eu falar qual é o elemento que tem o número atômico 17, aí vocês vão vir e vão falar que é o cloro, né? Só buscar na tabela periódica o número atômico cloro. Se eu falar qual é o elemento que tem o número atômico 11, vocês têm total capacidade de falar qual que é esse elemento. O elemento é o sódio, né? E por aí vai. Tem dois importantes tipos de reação nuclear, né? Para a gente fechar essa parte, que são a fusão e a fissão nuclear. Fusão e fissão. O que quer dizer isso? Fusão nuclear é o processo de colidir dois átomos propositalmente para formar um terceiro mais pesado. Então, ou seja, eu tenho um átomo que eu vou colidir com outro para eles se juntarem e formar um outro mais pesado. Isso é fusão nuclear. A reação libera energia e, dependendo de quais forem os reagentes, né, pode formar também um nêutron livre. Ok? A fissão nuclear, fissão, isso já quer dizer de quebra, né? Então, fissão é o processo de forçar a divisão de um átomo para formar dois outros mais leves, né? Então, eu tenho um átomo, eu vou quebrar ele no meio e aí vai formar, então, dois átomos mais leves. A reação também libera energia e um nêutron livre. Então, gente, ó, 6 gramas de hidrogênio, que é o elemento químico mais usado na fusão, geram 127 vezes 10 a 23 mega eletronvolt, uma unidade de medida. Essa quantidade na fusão é o suficiente para abastecer uma casa com 4 pessoas por 156 dias. Olha para vocês verem, 6 gramas de hidrogênio, que não é nada, né? Então, por isso que esses processos, gente, são os processos que são utilizados aí em armas aí como bombas atômicas, né, armas nucleares, reatores também, né, a gente tem as usinas nucleares ali. São esses processos que ocorrem. É uma energia tão grande que libera desses dois tipos de reação, que essa energia ela é tão grande que ela é utilizada aí com essas finalidades, né?
Então aí a fissão, aqui nós temos a fissão aqui, ó, um elemento grande, pesado, né? Ele é bombardeado, olha aqui o que bombardeia esses elementos aqui. Ele é bombardeado e se divide em dois, né? E aí esse aqui vai seguindo, né? Vão sendo bombardeados e vão sendo se dividindo, né? Já a fusão, eu tenho elementos aqui que são menores e eles se unem para formar então um elemento mais pesado. Então, no processo de fusão e de fissão nuclear, tá? Então, gente, por hoje é só. A gente encerra essa aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre propriedade periódica dos elementos, tá? Propriedades periódicas aí dos elementos, tá? Para a gente começar a entender sobre a tabela periódica, tá ok? Então, até a próxima.